cálculo da taxa interna de retorno. O que significa isso? A taxa interna de retorno é a taxa que está embutida numa operação, num projeto, numa operação financeira ou algo desse tipo. Em matemática financeira, um dos princípios da matemática financeira diz que não se pode somar valores nominais de épocas diferentes. É necessário trazermos esses valores a uma única data. Trazer ou levar numa data futura, ou trazer numa data zero, ou trazer numa data presente. Para fazer essa operação de levar para uma data futura, ou para trazer para uma data presente, é necessário termos uma taxa, que a gente chama isso de taxa de desconto. E essa taxa de desconto pode ser obtida de N formas, pode ser simplesmente uma informação que em geral não é aleatória, é produto de algum tipo de estudo. Pode ser, por exemplo, uma taxa média das operações financeiras que a empresa tem. Pode ser uma taxa que o investidor, possuidor de um capital, ele já tenha algum projeto já em andamento ou em estudo. Enfim, essa taxa ela é importantíssima nesse contexto. A calculadora HP, ela permite que façamos esse cálculo. Então eu vou partir para essas possibilidades aqui. Eu vou fazer uma limpeza aqui nesses registros aqui e vou aumentar a minha casa para pelo menos 6 casas aqui para facilitar o nosso trabalho. Vamos imaginar que tenhamos aí um projeto de 10 mil, ou 10 milhões, ou 10 mil, alguma coisa, e que tenha uma vida de 4 anos. Muito bem, então no primeiro ano, esse empreendimento, esse investimento traz um retorno de 3 mil, no segundo ano 3.600, no terceiro ano 3 mil e no quarto ano 2.800. Como eu havia colocado, eu não posso simplesmente somar esses 4 valores e confrontar com os 10 mil aplicados. Muito bem, então eu preciso entender qual é a taxa que está embutida nessa operação. De tal sorte que a taxa interna de retorno vai possibilitar dizendo que existe uma taxa que aplicada em termos de desconto nesse fluxo de caixa vai gerar exatamente os 10 mil. Ou seja, eu teria um valor presente líquido de 0, VPL, ou seja, uma confrontação entre o valor aplicado com os valores de retorno descontado a uma determinada taxa. Considerando essas informações, eu vou então simular como é que fazemos esses cálculos aqui. 10 mil de investimento, 3 mil de retorno no primeiro ano, 3.600 no segundo ano, 3 mil no terceiro ano e 2.800 no quarto ano. Muito bem, então vou começar aqui com os 10 mil. Como eu vou fazer esse investimento? Então é uma saída do meu caixa, portanto é negativo, e vou então trabalhar com essa tecla azul aqui. Aí eu tenho 3 mil e vou trabalhar com essa tecla aqui, mais 3.600, 3.600, aqui nessa tecla aqui, mais 3 mil, aqui nessa tecla aqui, e 2.800 nessa mesma tecla aqui. E agora eu preciso calcular qual que é a taxa que zera essa posição. Eu tenho um fluxo de caixa, uma saída de 10 mil e 4 entradas. O primeiro de 3 mil, o segundo de 3.600, o terceiro de 3 mil e o quarto de 2.800. Qual é a taxa que vai zerar essa posição? Eu vou calcular aqui, essa sigla IRR, Internal Return Rate, ou seja, taxa interna de retorno. Então, eu tenho o Fzinho aqui acionado, significa que na hora que eu acionar essa tecla, ele vai trazer a taxa correspondente a IRR aqui, ao laranjinha aqui, Muito bem, então a taxa é de 9,381967. Essa é a taxa interna de retorno.
Se aplicarmos essa taxa, descontarmos essa taxa dos 3.000 para a data zero, se descontarmos nessa taxa de 3.600 do segundo ano para a data zero, se aplicarmos essa mesma taxa para o fluxo de caixa do terceiro ano para a data zero, e se nós aplicarmos essa mesma taxa para o fluxo do quarto ano para a data zero, o somatório desses 4 valores será exatamente o valor do investimento. Essa é a explicação para a taxa interna de retorno. Futuramente eu vou trazer uma explicação dessa natureza através da planilha do Excel, uma explicação um pouco mais abrangente, de forma que fique registrado aqui para vocês através de planilhas de operação, de planilhas eletrônicas aí. Eram essas as informações que me cabia trazer a vocês aí para podermos trabalhar e entender um pouco do conceito de finanças. Muita atenção, valores nominais de épocas diferentes não podem ser somadas. Você precisa trazer para uma única data ou levar para uma única data. Trazer ou levar significa necessidade de uma taxa de desconto. Não ignore esses conceitos básicos de matemática financeira. Muito obrigado aí pelo apoio. Para quem curtiu, para quem gostou dessa explicação, peço aí um like, curtam, comentem e compartilhem esses vídeos com seus pares. O apoio de vocês é muito importante. Se inscreva no meu canal, me dê o apoio, não custa nada, absolutamente nada, apenas um cliquezinho ali em inscrever-se. Na minha rede social, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, é @professor Yanazzi. Até mais, fique com Deus e muito obrigado.